Vamos agora à nossa 11ª aula do curso de Eletrônica Aplicada. Nesta aula, nós vamos desidealizar o amplificador operacional que nós vimos na aula anterior. O que significa isso? Significa considerar agora as características reais dos amplificadores operacionais. Nas aulas anteriores, nós vimos circuitos com componentes eletrônicos básicos, vimos também circuitos amplificadores com amplificadores operacionais ideais, e agora vamos analisar as características de amplificadores operacionais reais e ver como essas características afetam o desempenho dos circuitos que empregam esses componentes. Nos recordando, o amplificador operacional ideal, para nós, é um dispositivo com 2 terminais de entrada e um terminal de saída, aonde a corrente de entrada em qualquer um dos terminais é igual a 0. E nós consideramos ele ideal quando nós podemos dizer que o ganho interno tende a infinito, em outras palavras, é muito elevado. E que desta maneira nós podemos considerar que a diferença de tensão entre as duas entradas ela é praticamente 0. Ou eu tenho, como a gente diz, um curto-circuito virtual na entrada. A partir daí, nós podemos calcular o VO. Vamos agora pensar nisto num amplificador operacional real. Em primeiro lugar, o amplificador operacional real necessita de 2 terminais de alimentação para poder operar. No caso de amplificadores comuns, tradicionais, nós costumamos aplicar tanto uma tensão positiva como uma tensão negativa. E qual o porquê disso? É que isso permite que a tensão na saída ela possa variar entre valores positivos e valores negativos. Se eu aplicasse apenas uma tensão indo para, por exemplo, aqui 0 ou terra e aqui um valor positivo, a tensão na saída não poderia excursionar para valores negativos. Então essa configuração aqui é muito utilizada. Nós observamos também alguns outros terminais que nós vamos ter oportunidade de falar mais adiante. E, lembrando, aqui nós pegamos um operacional muito tradicional, que é o operacional Micro A741. É um dispositivo que tem mais de 20 anos de vida. Ele é um dispositivo que durou muito tempo. Nesse caso de um amplificador operacional real, a primeira coisa que a gente deve considerar é que ele vem em um encapsulamento. Esse encapsulamento é um encapsulamento tradicional para amplificadores operacionais que contém 8 terminais. Nós estamos vendo os 4 da frente e existem mais 4 lá atrás. Esses terminais estão numerados e indicados quem são os terminais, entrada, saída, etc., do dispositivo. Aqui está bem claro. Então nós vemos a entrada negativa no 2, a entrada positiva no 3 e assim por diante. O circuito interno de um amplificador operacional, ele na verdade é composto de um conjunto de transistores, resistores e até de diodos e capacitores, aqueles elementos de circuitos que nós vimos em nossas aulas anteriores. Vejam que este é um circuito relativamente complexo e o nosso objetivo aqui é utilizar esse diagrama apenas para ilustrar quais são as características que costumam tornar esse amplificador operacional não tão ideal e desidealizado um pouco em relação àquilo que nós vínhamos utilizando anteriormente. Ora, nesse caso, a primeira coisa que nós observamos é que nós temos aqui a nossa entrada V e D, ou seja, entrada positiva embaixo, entrada negativa em cima, e nós temos aqui a nossa saída. Uma primeira coisa que eu observo é que este circuito ele tem uma alimentação V+ e V-. Nós também observamos que, neste caso, na saída, nós temos transistores aqui que, para operar adequadamente, precisam um mínimo de tensão entre coletor e emissor, nesse caso aqui da ordem de 2 volts. O mesmo vale para este outro transistor. Em outras palavras, isto significa que, em relação a V-, este potencial de saída não tem que ter uma diferença de 2 volts. E, em relação a V+, ele também tem que ter uma diferença de 2 volts no pior dos casos, ou seja, quando a tensão aqui for a mais elevada possível, ela não pode ser superior a VCC menos 2 volts, ou não pode ser inferior a menos VCC mais 2 volts.
Ou seja, o que eu estou dizendo é que a excursão do sinal de saída num amplificador operacional real, ela está limitada entre esses dois valores. Esses 2 volts aqui, na prática, são valores aproximados, depende do operacional que a gente está utilizando, mas é uma boa figura de mérito para a gente entender. Em outras palavras, se eu alimentar aqui com mais 15, menos 15 volts, a minha saída só pode operar até mais 13, menos 13 volts. Isso é muito comum. Esse é um exemplo do que acontece quando eu tento colocar na entrada de um circuito qualquer, nesse caso aqui um amplificador não inversor, desculpem, nesse caso aqui um amplificador inversor, eu tenho uma entrada de aproximadamente 1,5 volt e eu vejo aqui que a minha saída ela está sendo ceifada, o máximo valor que ela atinge é cerca de 13 volts, ou seja, ela está distorcendo a forma de onda de saída porque ela atingiu os limites de operação deste amplificador operacional real quando alimentado com 15 volts positivo e negativo. Uma outra questão muito importante é a chamada tensão de desbalanceamento de entrada. Por quê? Porque na prática o que acontece é que quando eu curto essas 2 entradas, eu deveria esperar uma tensão na saída igual a 0, mas não é isso que eu observo na maioria dos casos. E por que isso ocorre? Recorrendo novamente ao circuito interno do amplificador operacional, nós vemos que as 2 entradas são a base de 2 transistores bipolares. Se eu curto aqui e estes transistores são diferentes, normalmente o que vai ocorrer é que o VBE desse transistor fica diferente do VBE desse transistor, fazendo com que na saída deste circuito, que eu sei que não é tão claro para vocês, mas a saída ela está neste ramo aqui, a saída deste circuito aqui, ela vai ter um valor diferente de 0 e, portanto, vai aparecer na saída também um valor do operacional, um valor diferente de 0. Ora, como é que eu posso resolver esse problema? Existe uma maneira muito prática de resolver isto, que é justamente o fato da existência desses 2 terminais offset N1 e offset N2, que são justamente terminais para compensar este desbalanceamento, que é muito comum em amplificadores operacionais. Como é que eu compenso esse desbalanceamento? Simplesmente ligando um potenciômetro entre esses 2 terminais e ligando o terceiro terminal do potenciômetro ou em mais VCC ou em menos VCC, dependendo do tipo de operacional. Como nós aqui estamos nos referindo ao 741, operacional micro A741, normalmente ele é ligado em menos VCC. Note que aqui também eu coloquei um valor de resistor que costuma ser recomendado por fabricantes, que é da ordem de 10K, para eu poder ajustar o valor deste potenciômetro e, com isso, garantir que a tensão na saída vai dar 0 quando eu tenho as 2 entradas em 0. Note que, para circuitos tradicionais, amplificadores operacionais tradicionais, o valor da tensão de offset de entrada costuma ser entre 1 e 5 milivolts. Uma outra característica decorrente também desses circuitos de entrada dos amplificadores operacionais são as chamadas correntes de polarização e de offset de entrada. Se nós observarmos, na verdade, as correntes de entrada do amplificador operacional, elas não são 0, elas são muito próximas de 0, mas não são 0. Por não serem 0, elas podem ser consideradas em algumas análises mais detalhadas, mais cuidadosas. De onde que elas ocorrem? Ou de onde elas surgem? Elas surgem justamente do fato de eu ter aqueles transistores na entrada e ter correntes de base aqui, no caso de transistores bipolares. E, pior do que isso, muitas vezes estas correntes de base, elas são levemente diferentes. Por serem diferentes, quando essas correntes são diferentes, surge uma tensão na saída que também é diferente de 0 para a mesma tensão de entrada. Com isso, essa diferença ela costuma ser chamada de corrente de offset de entrada, que na verdade é igual à diferença entre as 2 correntes de polarização de entrada. Essas correntes elas costumam ser a corrente de offset de entrada da ordem de 10 nanoampere e a corrente de polarização de entrada da ordem de 100 nanoampere. Nós podemos analisar este circuito considerando o efeito dessas correntes da seguinte maneira. Inicialmente, pense no seguinte, nós tínhamos um circuito e agora nós colocamos um resistor R3 aqui.
Quando a gente coloca esse resistor R3, o nosso objetivo, na verdade, é atenuar o efeito dessas correntes de entrada. De que maneira isso ocorre? Vamos analisar o circuito para descobrir. Em primeiro lugar, notem que o potencial V+, aqui, se eu tiver uma corrente IB entrando no terminal positivo, devido à corrente de polarização de entrada, a tensão neste ponto vai ser IB+, multiplicado pelo valor deste resistor, menos aqui, porque a tensão está no sentido contrário, a corrente está subindo, daria uma tensão para baixo, como eu estou falando de tensão para cima, eu coloco um menos aqui. Ora, a tensão V+, aqui, nós sabemos que mesmo para um amplificador operacional real, ela pode ser levada para este ponto. E ao ter V+, aqui, notem que a corrente que vai circular por R1 vai ser simplesmente este V+, dividido pelo valor da resistência. Como eu tenho uma corrente aqui que é diferente de zero, ou seja, eu tenho um IB- aqui, na verdade, quando eu faço a conta para descobrir a corrente que circula pelo resistor R2, como nós temos feito em outros casos, nós observamos que esta corrente vai ser dada por IB- menos IB+, R3 sobre R1, onde esse R3 ele surge daqui. Eu convido vocês a deduzirem essa expressão. Ela é relativamente simples e é um desafio interessante. Ora, se esta corrente por R2 é dada por este valor, eu posso agora calcular o valor de VO. E o valor de VO vai ser dado por esta expressão que está aqui apresentada. Novamente, eu convido vocês a calcularem o valor de VO. Se eu agora olhar para esse valor de VO e fizer R3 igual a R1 em paralelo com R2, ou seja, R3 igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, eu vou observar que nesta expressão o valor de VO é zero. O que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo que se eu fizer R3 igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, a tensão na saída ela volta a ser zero. Ou seja, esta resistência, quando colocada com este valor do paralelo dessas duas resistências, garante que eu elimino o efeito das correntes de polarização de entrada. Eu devo dizer que a gente precisa tomar um certo cuidado. Eu coloco aqui um alerta, um desafio para vocês. Qual a relação entre R3 e R1, R2? No caso deste circuito, qual a diferença nesse circuito em relação ao anterior? Notem que aqui eu não tenho um caminho de corrente DC, então a corrente DC aqui é zero. E quando nós falamos de corrente de polarização, são sempre correntes contínuas, correntes DC. Portanto, eu devo fazer uma pequena diferença de análise aqui. Eu deixo a vocês fazerem isso. Uma outra característica importante é a chamada taxa máxima de variação de tensão na saída. Para isso, todo fabricante costuma empregar um amplificador operacional ligado naquela configuração isoladora que nós apresentamos anteriormente, ou então configuração de ganho positivo mais de ganho de valor 1, unitário. Quando eu tenho esta montagem e aplico na entrada deste circuito um sinal, por exemplo, como uma onda quadrada, que está aqui destacado, empontilhado em amarelo, eu observo na saída deste circuito, quando eu aplico tensões na entrada com pequena amplitude, então a amplitude desta forma de onda é de apenas 100 mV, quando eu aplico esta tensão de 100 mV na forma de onda quadrada, eu observo na saída um certo tempo para ela atingir o valor máximo, como aqui apresentado. Na verdade, este tempo, ele lembra muito um circuito RC, ou seja, o tempo de subida de um circuito RC. Na verdade mesmo, isto é efetivamente o comportamento de um circuito RC, esse tempo que ela leva para subir a forma de onda na saída. E de onde que vem isso? Se a gente olhar de novo no nosso circuito interno, nós vemos aqui a presença de um capacitor. Ora, o que ocorre é que esse capacitor, ele associado a uma impedância equivalente do operacional, gera um circuito que apresenta este comportamento. Agora, quando eu aplico uma tensão muito grande na entrada, por exemplo, aqui agora eu tenho uma onda quadrada de 1 volt na entrada, eu observo novamente um tempo para a subida do sinal de saída. Só que esse tempo é diferente. Eu coloquei propositadamente esses dois sinais na mesma escala de tempo. Notem que a inclinação aqui é menor do que a inclinação dada pelo circuito RC.
interno do operacional. Portanto, o efeito disso aqui é de outra origem, vem de algum outro lugar. E de onde vem isso? Na verdade, isso vem do fato de que, para esse capacitor funcionar, o operacional internamente tem uma fonte de corrente com um valor de corrente constante. Esta corrente ela tem que carregar o capacitor para que ele faça uma transição para grandes sinais. E nesse caso, o que acontece é que eu vejo uma rampa de subida. Este efeito, portanto, é um efeito completamente diferente. Esse efeito ele é chamado de efeito de slew rate. A gente não traduz esse efeito em português. E a sigla é SR. Então, nós temos aqui dois efeitos diferentes. No caso do slew rate, apenas para comentar, ele costuma ser, para amplificadores operacionais como o 741, da ordem de 5 volts por microsegundo. Ou seja, essa é a máxima taxa de variação que eu posso obter na saída deste amplificador, caso eu utilize um operacional como o 741 e eu aplique na entrada um sinal de elevado valor de amplitude. Então, isso aqui quer dizer que para cada microsegundo, no máximo, eu vario 1 volt, ou 5 volts, melhor dizendo. Notem que aqui eu tenho mais ou menos da ordem de 2 microsegundos, 3 microsegundos para essa rampa subir, que equivale a essa ordem de grandeza aqui apresentada. Só retornando à questão do comportamento RC também, que nós tínhamos observado anteriormente, como eu falei, aqui nós temos um capacitor e internamente nós temos um R para o circuito do amplificador operacional. Este R faz com que eu tenha um circuito desse tipo que acaba dando origem a um comportamento de um circuito RC, ou seja, dependendo da frequência de trabalho, eu vou ter uma atenuação conforme eu aumento a frequência no valor do ganho. Isso é muito comum em circuitos também. É só o equivalente a um circuito RC. Quando a gente tem essa situação, lembrem-se vocês viram em circuitos elétricos, que nós definimos uma frequência de corte, que é onde o ganho de patamar cai de 3 dB. Eu estou chamando aqui o ganho de patamar de A0. E, caindo de 3 dB, eu tenho a frequência de corte, onde ele cai de 3 dB. O módulo desse comportamento ele pode ser dado por esta expressão aqui, A0 dividido por FC sobre F, onde F é a frequência que eu estou querendo determinar o ganho. No caso de nós termos um amplificador operacional real como o 741, esta é a curva de ganho dele em função da frequência. Note aqui que o ganho dele ele está dando da ordem de 110 dB. 110 dB são 100 mil o ganho. Então, um ganho extremamente elevado. Note também que este ganho ele é dito ganho em malha aberta, quando eu tenho o operacional sem ligar resistores externamente no circuito. Esse ganho de malha aberta de 100 mil, ele é muito bom, porém, existe um problema. Se a gente notar, a frequência de corte no operacional como 741 é da ordem de 10 Hz, ou seja, ele vai operar com esse ganho até esta faixa de frequência, 10 Hz, que não é muito, a gente gostaria que fosse maior. Na prática, então, ele tem uma limitação razoável na frequência de operação para ganhos elevados. Se a gente levar em conta este fenômeno de variação do ganho em função da frequência para um amplificador operacional real, eu tenho aqui aquela expressão que a gente colocou anteriormente. E, nesse caso, antes nós tínhamos que o ganho era menos R2 sobre R1 para um amplificador inversor. Agora, o ganho, embora a gente não vá deduzir a expressão, ele pode ser apresentado desta maneira aqui. Vejam que o termo menos R2 sobre R1 se encontra aqui novamente, porém apareceu aqui um termo onde eu considero o comportamento do ganho interno do operacional. Note também que se este ganho for para infinito, esse termo some e eu caio nessa expressão que está aqui, que é o que eu desejaria, correto? No entanto, se este comportamento depender da frequência, esta expressão pode me dar a dica de como analisar esse circuito. E eu vejo que no caso da configuração amplificador inversor, nós temos que o comportamento do ganho em função da frequência segue o mesmo comportamento do amplificador operacional internamente, aonde a frequência de 3 dB ela vai ser também estabelecida a partir do valor de patamar, que é R2 sobre R1 em módulo. Essa frequência RC ela pode ser calculada quando eu conheço o valor de R2 e R1 e um outro parâmetro que é muito importante num amplificador operacional, que é a chamada frequência de transição. A frequência de transição é a frequência onde o amplificador operacional, quando está em aberto, tem um ganho na saída dado por 1. Neste caso,
quando eu tenho o ganho na saída dado por 1, eu chamo esta frequência de FT. Esta frequência FT, portanto, é uma característica do amplificador operacional e por isso que a gente utiliza ela para determinar o FC. Porque se eu tenho isso como característica de manual e eu coloco um R2 sobre R1 no meu circuito, eu já sei qual vai ser o meu FC. Essas duas expressões são bastante relevantes para cálculos em circuitos desse tipo aqui. Nós podemos fazer uma análise similar para o amplificador não inversor, empregando aqui a ideia de que agora o ganho ele vai depender da frequência. Ao depender da frequência, como antes nós tínhamos o ganho da configuração não inversora 1 mais R2 sobre R1, agora nós teremos ela também dada por esta expressão. Note que aqui o fator 1 mais R2 sobre R1, que é o fator do ganho anterior, né, ele continua igual. E este termo é igual ao caso anterior, quando nós tínhamos a configuração inversora. A frequência de corte também vai dar o mesmo termo que anteriormente, de tal maneira que, para o caso do amplificador não inversor, estas são as duas expressões relevantes quando eu considero o comportamento do ganho do amplificador operacional em função da frequência. Nós podemos fazer um exercício apenas para entender como é que isso funciona. Considere o amplificador operacional micro A741. Determine a frequência de corte para amplificadores com ganhos de mais 1000, mais 100, mais 10, mais 1, menos 10, menos 100, menos 1000. Note que isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu tenho amplificadores inversores, com ganhos menos aqui, portanto eu tenho esta montagem, e tenho amplificadores não inversores, portanto esta montagem aqui. Ora, o amplificador micro A741 tem esta curva característica. Se eu olhar para ela, ou seja, de ganho, módulo do ganho em função da frequência, se eu olhar para ela, o A0 aqui deu 100.000. O ganho em malha aberta, portanto, vai ser 100.000, a frequência de corte dada a ordem de 8 Hz e a frequência FT dada a ordem de 1 MHz. Portanto, é uma frequência bastante alta, onde o ganho é 1, ou 0 em dB, né? Ora, se eu pegar esses valores que nós obtivemos para o amplificador operacional e juntar com as expressões que nós tínhamos obtidas para a configuração inversora e para a configuração não inversora, que são estas aqui, notem que estas duas expressões para FC são iguais, nós obtemos aqui, para um ganho de amplificador, por exemplo, menos 10, este termo tem que ser menos 10. E para um amplificador de ganho mais 10, como está aqui mostrado, esse termo aqui teria que ser mais 10. Nesse caso, se eu montar agora o ganho em malha fechada, ou seja, quando eu utilizo resistores, para os valores que foram solicitados, nós vemos que a relação R2 para R1 vai dar esses valores e as frequências de corte vão dar esses valores aqui. Por que é importante destacar isso? Porque vejam que para um amplificador não inversor de ganho 1000, a frequência ou melhor, para um amplificador não inversor de ganho 10, a frequência de corte vai ser 100 kHz e para um menos 10 ela vai dar em torno de 90 kHz, ou seja, elas são levemente diferentes essas frequências e eu preciso saber disso quando eu aplico isso na prática. Nesta aula, nós aprendemos a explicar a diferença entre um amplificador operacional ideal e um amplificador operacional real. Nós também aprendemos a enunciar as principais características não ideais de um amplificador operacional real e aprendemos a considerar essas não idealidades na determinação do ganho de amplificadores inversores e não inversores com AOs. Por essa aula é isso, até uma próxima aula.